Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo da Quaresma, este domingo da alegria, nos propõe esta preciosidade, que é a parábola que nós acabamos de ouvir, que é exclusiva de São Lucas. Não vamos encontrar uma semelhante nos outros evangelistas, é só dele. E aqui nesta ocasião nós temos, na verdade, a conclusão de uma parte do Evangelho, que é a parte referente às 3 parábolas da misericórdia. Jesus está ali se confrontando com os fariseus, aqueles homens pertencentes a uma elite religiosa e também social, que se consideravam mais importantes, mais puros, mais santos, poderíamos dizer nós hoje, do que todos os outros. E aí, então, eles olham para Jesus, um rabi, mestre, todo mundo o segue, todo mundo vai atrás dele, todo mundo quer escutá-lo, as multidões ficam pasmas com a sua palavra. E aí, de repente, quando eles olham, está Jesus sentado para comer e um monte de pecadores ao seu redor. Gente de vida duvidosa ao redor de Jesus, comendo, conversando, e Jesus no meio deles. Eles ficam indignados e manifestam essa indignação a Jesus. Por que você come com os pecadores? Por que você fica aí com esse pessoal de vida esquisita? Eles não são do nosso nível. Como que você faz isso? Então Jesus conta as 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas, perde uma, deixa as 99 no deserto e vai buscar a que se perdeu. Quando encontra, põe ela nos ombros e volta cheio de alegria. Reúne os amigos e diz: se alegrem comigo, porque eu encontrei a ovelha que tinha perdido. A segunda parábola é da moeda perdida. A mulher tem 10 moedas, perde uma em casa. Então ela acende uma lâmpada, move os móveis, começa a varrer em todo canto, até que encontra. Quando encontra a moeda, vai, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, eu encontrei a moeda que eu tinha perdido. E a terceira parábola é a parábola que nós escutamos no Evangelho de hoje, que nós poderíamos então também chamar de a parábola do filho perdido, porque o filho se perde e é encontrado, como o próprio pai vai dizer. Mas nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo, que não tem nada de prodígio aqui. Pródigo significa que não tem dó de gastar. O filho pródigo. Mas o filho não é o centro da parábola. A parábola, o centro dela é o pai. Porque o pai precisa recuperar não um filho, ele precisa recuperar 2. Ele é o centro da parábola. Por isso, muitos vão chamá-la de parábola do Pai misericordioso. Nosso Senhor diz que um homem tem 2 filhos. O mais novo, naturalmente menos sábio, menos experimentado, menos inteligente, menos prudente. O filho mais novo vira-se para o pai e diz: pai, eu quero agora a parte da herança que me cabe. É uma proposta absurda. A herança se partilha quando o pai morre. Porque enquanto o pai vive, todos aqueles bens não são dos filhos. Por mais que eles virão a receber um dia, mas não pertencem a eles. Pertencem ao pai. Uma vez eu estava comendo com uma pessoa, era uma família, na verdade, e aí na mesa conversando e tal, só que era uma pessoa, um pessoal de classe mais alta e tal. E aí estava conversando, daqui a pouco uma das crianças, um menino, devia ter seus 14 anos na época, e aí ele falando, ele fez a besteira de falar assim: não, mas é porque nós somos ricos. Aí o pai olhou para ele e falou: não,
Nós não somos ricos. Eu sou rico. Eu e sua mãe. Você não tem nada. E é a mais pura verdade. Os bens pertencem ao pai. Esse filho tem a cara de pau de dizer para o pai: eu quero que o senhor me dê agora o que eu receberia se o senhor hoje viesse a morrer. Porque eu quero gastar já agora, eu não quero esperar a sua morte, não. Eu estou querendo gastar antes. É um desrespeito que não tem cabimento, claro. Mas o pai, por uma dose de sabedoria e de paciência, ele parte, então, a herança, parte os bens. Dá ao filho mais velho a sua parte e ao mais novo a sua parte. Isso precisa ficar bem guardado. Ele distribuiu entre os dois. Cada um recebeu sua parte. O filho mais novo, depois de uns dias, juntou tudo o que tinha e foi embora. Ele vai dizer a parábola para um lugar distante. E lá nesse lugar, viveu de forma dissoluta. Ele queria e ele pôde. Para fazer o que ele queria, ele precisava de 3 coisas. Ele precisava, primeiro, de dinheiro. Porque ele queria fazer o que desse na telha dele. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria apenas aproveitar, apenas curtir, e do jeito que ele quisesse. O que viesse na sua ideia, ele queria poder fazer. Mas para isso, primeiro, precisava de dinheiro. Segundo, precisava sair da casa do pai. Porque na casa do pai não dá para fazer o que eu quiser. É a casa dele, não é minha. Não dá para fazer o que eu quiser. Terceiro, não basta sair da casa do pai. Eu tenho que sair de Israel. Eu tenho que sair da terra do meu povo. Eu tenho que ir para outro lugar. Porque se eu estiver aqui, eu preciso obedecer à lei de Deus. Porque se eu desobedecer, se eu começar a fazer as coisas que eu estou com vontade de fazer, alguém vai vir me reprovar, alguém vai reclamar, alguém vai me falar que eu estou errado, que Deus ele proíbe fazer aquilo, e eu não estou querendo. Eu estou querendo fazer o que eu tiver vontade. Eu estou querendo ser livre para fazer o que eu quiser, mesmo que seja uma monstruosidade, eu quero poder fazer. E aí ele vai. Quando ele está lá, ele cumpre o seu projeto. E cumpre muito bem. Tanto é verdade que em pouco tempo o dinheiro acaba. De tanta loucura, o dinheiro simplesmente acaba. E, como se não bastasse, se uma coisa pode dar errado, ela dará errado da pior forma possível, já era a lei de Murphy, esse menino está lá, gastou todo o dinheiro. Agora, naquela localidade onde ele está, vem uma fome. Provavelmente por algum problema climático, não tem colheita, o pão é escasso, quase ninguém está trabalhando, todo mundo passando apertado para sobreviver, ele também. Porque ele não tem um trabalho, não tem nada, ele só tinha dinheiro para gastar à toa. Então agora ele começa a passar fome. Então ele precisa ir pedir trabalho em algum lugar. E vai de casa em casa. Até que ele acha um moço que dá trabalho para ele. Qual? Cuidar dos porcos. Para nós, uma pessoa ser destinada a cuidar de um chiqueiro, cuidar dos porcos, a criação de porcos, para nós é muito normal, muito tranquilo, é um trabalho digno como qualquer outro. Para um judeu, para alguém de Israel, não é. O porco, em Israel, no judaísmo, até hoje, ele é considerado um animal impuro. Significa que é um animal que não pode ser comido e não pode ser oferecido em sacrifício a Deus. E é justamente a esse animal que ele é mandado para cuidar. Ele, que era judeu, mandado para cuidar de porcos. Qual era a esperança dele ao aceitar esse trabalho? Comer a comida dos porcos. Mas por quê? Porque ninguém dava comida para ele? Dava, claro. Senão ele ia trabalhar para quê? Se nem comida ganhava. Claro que ele ganhava comida para trabalhar.
mas a comida dele era inferior à comida dos porcos. O porco, para mim, ele é fonte de renda. Você é causa de gasto. A comida do porco vai ser melhor do que a sua. A sua vai ser o que der para você comer. E ele ali, no fundo do poço, jogado com os porcos na lama, passando fome, vai dizer o Senhor no Evangelho que ele caiu em si. Ele voltou. Ele estava fora e agora ele recobrou a razão. E quando ele recobra a razão, o que ele pensa? Ele se lembra da casa do pai dele. Mas naquela circunstância que ele se encontra, ele sequer se lembra da condição de filho que ele tinha. Ele lembra como eram os empregados na casa do seu pai. Eu aqui empregado, jogado na lama, sem poder comer essa lavagem que o porco come. Enquanto isso, empregados na casa do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui nessa miséria passando fome. É o desastre, a tragédia que podia lhe acontecer. Mas finalmente ele enxergou onde o seu orgulho, sua soberba e a sua sede por libertinagem o conduziram. Então ele toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas é claro, eu não vou voltar para a casa do meu pai com a cara de pau, com a cara lavada, de chegar lá e falar, então, voltei. Meu quarto ainda está lá, no mesmo lugar, já posso ir para lá já? Claro que não vai fazer isso. Nem ele tem essa coragem. Então eu vou, como eu sei que meu pai não me aceitaria em casa como filho, eu vou pelo menos insistir com ele que me aceite como servo, como empregado. Porque a vida do empregado lá é muito melhor do que essa que eu estou tendo aqui. E aí ele vai. Ele pensa o que vai dizer para o pai. Ele vai expressar para o pai o seu sentimento mais profundo. Pai, eu estou arrependido. Pai, eu confesso, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Realmente eu não mereço ser chamado teu filho. Não tenho coragem de me chamar teu filho. Mas eu imploro que o Senhor me aceite, pelo menos entre a sua criadagem. E me dê um lugar aqui para eu trabalhar e viver. É isso que ele pensou. Com essa ideia, com essa verdade, ele partiu na direção do pai. Quando está chegando, ainda longe, mas está chegando perto da propriedade, o pai avista o filho de longe. Primeiro que, com certeza, ali o pai, ao avistar o filho de longe, é sinal de que ele já estava ali esperando. Ali onde ele subia para olhar, lá no horizonte, na mesma direção por onde o filho foi, na esperança de encontrar o filho quando ele voltasse. O pai viu o filho de longe e o reconheceu. É próprio de pai e mãe. Próprio de pai e mãe. O filho está longe, mas ele percebe. Como se fosse um GPS. Como se fosse um radar que o pai e a mãe têm. Funciona também para o chinelo. Chinelo também, quando a mãe joga, ele vai reto, certinho, nas costas do menino. Então isso serve tanto para o bem quanto, mas é pai e mãe. De longe viu o filho chegando. Quando o pai vê o filho, qual que é a postura do pai? A postura que o mundo ensina que o pai deveria ter, qual é? Esperar na porta de casa, os braços para trás, até o filho chegar. Esperar ele jogar no chão, cansado da viagem, para pedir misericórdia. E o pai, de cima para baixo, humilhar o seu filho. Ah, agora você volta, né? Agora que você não está valendo nada, agora você volta. Agora que acabou o dinheiro, e agora eu sirvo, né? Agora eu presto. Ah, muito bem. Você não tem nem vergonha na sua cara de aparecer nessa casa. Depois de tudo que você fez. Jogou o nome da nossa família na lama. Gastou tudo que eu te dei. E aqui está você agora.
Bom, assim o mundo ensinaria o pai a agir. O Evangelho vai dizer, o pai sentiu compaixão. Compaixão, que não é dó. Dó, eu quero tirar do outro o que ele está sofrendo. Dó, eu quero tirar do outro o que ele está passando. Vai fazer mal para ele eu tirar, mas eu tiro mesmo assim. Dó é o pai e a mãe que o filho começa a espernear no meio do mercado porque ele quer não sei o quê. Aí eu vou lá, pego e dou para ele, tadinho, toma aqui. Eu quero bater naquela moça ali. Tá, vai lá. Isso é dó. Isso é dó. Serve para nada. Compaixão vem de compassio, padecer junto com o outro. Eu não posso tirar o sofrimento que você está passando. Eu não posso tirar você do que você está vivendo, mas eu posso sofrer do seu lado. Eu posso abraçar você enquanto você sofre e sofrermos juntos. Isso eu posso. Então eu faço. Isso é compaixão. O pai sentiu compaixão e foi lá correndo para encontrar o filho. Correu na direção dele, abraçou, quase esmagou o menino, que vai dizer o Evangelho, cobriu-o de beijos. O pai não sabia o que fazer para manifestar sua alegria do filho ter voltado para casa. É uma coisa muito simples para entendermos os sentimentos do pai. Só a gente imaginar. Bom, principalmente quem é pai e mãe. Se colocar no lugar dele. Imagine seu filho desaparecido. Imagine quantos pais e mães existem por aí que os filhos desapareceram. Não tem notícias. Provavelmente é pior do que o filho morto. Que você não sabe o que foi. Faz ideia do que aconteceu. E ao mesmo tempo que tem a esperança de ainda encontrar, tem o medo de nunca isso acontecer. E ao mesmo tempo a impotência de não poder fazer nada para resolver isso. Só esperar. E o pai experimentou exatamente isso. O filho sumiu, desapareceu. E agora está de volta. Olha a alegria que ele experimenta. E justamente vai, abraça o filho, acolhe o filho. Quando o filho está ali, ele começa com o discurso que ele preparou. Ele quer manifestar para o pai seu sentimento, aquilo que ele traz no coração. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho. E o pai não deixa nem ele continuar. Na hora dele falar da proposta, o pai não deixa nem ele continuar. Nem precisa. Ele já manifestou o arrependimento dele. Já manifestou o coração contrito dele. Acabou, não precisa de mais nada. Imediatamente o pai vira para os empregados e diz: busquem a melhor túnica que tem para vestir o meu filho. Ele veio como um empregado para pedir para ser um servo. E o pai, a primeira coisa, traz a túnica para vestir o meu filho. O meu filho. Imediatamente eles trazem a túnica e revestem o filho. Ele não mandou buscar, não busca lá uma vasilha para lavar esse menino que está podre. Não. Depois vem isso. Primeira coisa, mais importante do que dar nele banho, é dar a ele a dignidade de filho que ele tem e que ele perdeu. Colocar nele a túnica, porque ele é filho. Traz um anel e põe no dedo dele, porque ele é da nossa família, ele é filho. E coloque sandálias nos seus pés. Não é só questão de conforto. Coloque sandálias nos seus pés. Porque na casa do patrão, os escravos estão descalços, mas os filhos nunca. Os filhos sempre com sandálias nos pés. Traz a sandália e coloca no pé do meu filho. E já mata lá o novilho gordo, que a gente estava aguardando para uma grande festa. Já prepara ele, porque nós vamos festejar o meu filho, porque ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. É a grande alegria do coração do pai, receber o filho de volta. A experiência do filho mais novo é a experiência de cada um de nós. Cada um do seu jeito.
uns mais, outros menos. Talvez você sempre esteve na igreja. Talvez você sempre caminhou com Deus. Talvez você sempre foi uma pessoa de fé. Mas cada vez que você, na sua pequenez, você escolheu o pecado e ofendeu a Deus, você precisou voltar. Cada vez que você escolheu o mal e ofendeu a Deus, você precisou voltar para a casa do Pai. E esse retorno aconteceu. Foi simples, foi mesmo, mas ele aconteceu. Mas quantos de nós, eu incluído, simplesmente fomos embora? Simplesmente sumimos. Eu, quando era moleque, eu usava a casa do Pai. Eu já contei isso aqui. Quando eu era moleque, eu trabalhava no mercado. Vai dar até ruim, porque agora vai, né? Todo mundo vai saber. Eu trabalhava no mercado quando eu era moleque. E aí, quando eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha conversa. E aí, quando eu queria descansar no domingo, eu falava para o patrão que eu tinha que ir à missa com a minha mãe. Aí eu não podia ir de manhã, eu tinha que ir à missa com a minha mãe. O mercado ficava aberto só até meio-dia. Pergunta se eu ia. Ia nada. Ainda usava a casa do Pai para poder ficar na malandragem. Tantos de nós vivemos distantes da casa do Pai. Um dia escolhemos ficar longe, mas depois um dia a gente olhou, só viu barro. Parecia tão legal, parecia tão gostoso, mas na verdade era só barro, era só lama. O tempo todo era só barro. E aí caímos em nós mesmos e decidimos voltar para a casa do Pai. E voltamos. Nós somos uma prova da misericórdia de Deus. Basta olhar. Basta cada um olhar para si e reconhecer que sempre será uma prova viva da misericórdia de Deus. Ele nos amou. Ele nos trouxe. E quando nós chegamos, os braços do Senhor estavam abertos para nos receber. Imediatamente. Só o que nós escutamos é Jesus falando no nosso coração. Deus falando no nosso coração. Meu filho. E nós voltamos para a casa do nosso Pai. É a grande alegria. É o motivo da grande alegria. Só que essa experiência nossa precisa ser sempre renovada pela graça de Deus. Esse retorno e esse estar na casa do Pai. Nós não podemos nunca imaginar que, porque estamos aqui, estamos privados de simplesmente ir embora. Nós precisamos nos manter na casa do Pai. E esse nosso retorno, ele precisa ser baseado na força da graça de Deus e no nosso empenho para estar com Ele. Porque do contrário, mais cedo ou mais tarde, nós vamos traí-lo de novo. Nós vamos abandoná-lo de novo. Como é triste quando nós vivemos essa experiência de cair naquele pecado de novo. Eu não queria, mas foi de novo. Como é triste ver a nossa miséria esfregada na nossa cara. Simplesmente eu reconhecer de novo. E de fato, lá está eu, lá estou eu, de novo me revirando na lama, me revirando na sujeira. Não deveria ser assim. Mas se for, que eu tenha sempre a coragem de voltar para a casa do Pai. Mas sempre lembrando, para voltar para a casa do Pai e ser bem recebido, ser acolhido, não basta que Ele me ame e me queira. Tem que ter da minha parte também. A misericórdia de Deus não é um botão que se aperta e sai um recibo comprovando recebi a misericórdia. A misericórdia de Deus é um relacionamento meu com Ele, de amor. O Deus de misericórdia que o mundo prega, porque, pasmem, o mundo prega um Deus de misericórdia, o mundo de misericórdia que o mundo prega é um senhor gordinho, das bochechas rosadas,
careca, de uma barba branca bem grande na frente da cara. Muito engraçadinho. Que tudo que eu fizer, ele olha para mim e fala, ai, que bonitinho, mas eu gosto tanto de você, eu não vou me importar não. Tá bom. Esse Deus nunca existiu. O único Deus que existe é o Deus que foi à cruz para nos salvar. Esse existe. Pensar que Deus é esse Deus bonachão, bobalhão, é uma falácia que o mundo tenta enfiar goela abaixo na gente todo dia, com um objetivo simples de nos fazer afastar de Deus. Porque afinal, se é assim, então eu posso fazer o que eu quiser. No final das contas vai dar tudo certo mesmo. Eu não preciso de conversão, eu não preciso de mudança. Está tudo bem. E isto não existe. Simplesmente não existe. Por isso é necessário sim voltarmos para a casa do Pai, mas com o coração convertido, com o desejo de mudança, arrependidos dos nossos pecados. Porque como posso eu de fato arrepender-me dos meus pecados diante de Deus, se eu não tenho esse ímpeto da mudança? Arrependido sim, mas só que não disposto a mudar de vida, não disposto a abandonar este pecado. Pelo contrário, se eu puder fazer de novo. Vamos imaginar a seguinte cena, para ficar uma coisa gravada. Vamos imaginar a seguinte cena. Imagine sua mãe. Ou se você não conheceu a sua mãe, uma pessoa, seu pai, a pessoa que te criou, que você mais gosta. Imagine sua mãe. Você está conversando com sua mãe. Está lá conversando sobre um assunto. E ela começa a discordar. E vocês vão falando. E ela vai discordando. Aí chega uma hora que ela fala uma coisa que te desagrada muito dentro daquele assunto. E aí você enfia um soco na cara dela. Sua mãe. Está visualizando isso? Sua mãe. Você enfiou um soco na cara da sua mãe. Imagine agora ela no chão. A boca sangrando porque o lábio cortou, com a mão segurando o sangramento e olhando para você assustada. Ok, essa é a imagem. Aí agora você vira para sua mãe e fala, ô mãe, me perdoa. Não, vem cá, ó. Puxa ela, senta ela na cadeira. Ô mãe, a senhora me perdoa eu ter feito isso com a senhora, tá? Mas se a senhora continuar falando assim, eu vou dar outro. Esse pedido de perdão vale alguma coisa? Então, como eu, na esfera da pura naturalidade, natureza humana, eu sinto o que você sentiu agora, eu fico indignado como você se indignou agora, mas quando é relativo a Deus, não, aí tudo bem. Eu posso ofender o tanto eu quiser, posso falar o que eu quiser, posso brincar, posso xingar, posso fazer chacota, posso fazer o que eu quiser. E depois, de noite, rezo lá meu Pai Nosso e minha Ave Maria, em árabe, porque já estou morrendo de sono, então parece que é em árabe que eu estou falando. E aí, no meio dessa oração, eu viro para Deus e falo, aí aquele negócio hoje, só desculpa aí, foi mal. E acho que entre eu e um Santo Antônio não tem diferença, os dois merecemos o céu. Perceba como existe uma falha racional no que diz respeito à nossa consciência de fé, quando nós concebemos algo assim. É claro, nós somos fracos, nós somos pobres pecadores, nós infelizmente pecamos todo santo dia. Infelizmente. Mas a palavra de Deus diz, o justo peca 7 vezes por dia. Mas nunca isso significa que então tá bom. Porque se isso significasse que então tá bom, então para que o evangelho?
Então, para que a igreja? Se pecando tá bom, então não tá bom. Então, para que esse esforço? É doença, esse esforço. Mas a realidade é bem diferente. Não é. Nós caímos, nós somos fracos, nós pecamos, mas nós temos que nos levantar, nós temos que abandonar o pecado e abraçar a vida da graça de Deus. Essa é a nossa vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo tem que ficar para trás que for velho. Essa é a nossa vida junto do Senhor. E assim devemos ser nós. A Quaresma é tempo da nossa conversão. É tempo forte para a nossa conversão, mudança de vida. Por fim, na segunda parte, tem o segundo filho, que é um outro ensinamento do Evangelho de hoje. O segundo filho, o filho mais velho, está no campo trabalhando, chega em casa, escuta a festa acontecendo, pergunta o que aconteceu, ele é informado e bate o pé e fica bravo. Isso é absurdo, eu não vou entrar nisso aí. Então o pai sai para falar com ele, para insistir com ele. O que o filho mais velho diz? Eu te sirvo há tantos anos e nunca desobedeci uma ordem tua. Qual que é a relação que ele tem com o pai? Patrão e empregado. A mesma que o filho mais novo queria estabelecer e o pai não deixou, o filho mais velho ali está. Patrão e empregado. Eu te sirvo. Faço tudo o que você manda. E nunca me deixe um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Mentira. Lá no começo do Evangelho nós vimos. O pai dividiu entre os dois a herança. Ele também recebeu a sua parte. Nunca me deixe um cabrito para eu comemorar. Agora, quando volta esse teu filho, ele não diz o meu irmão. Quando volta o teu filho, que gastou tudo com as prostitutas, então você faz o banquete. Então o pai conversa com ele e explica. Meu filho, você está sempre comigo. Eu reconheço, ele foi embora e você ficou. Eu nunca vou esquecer isso. Você é o filho que ficou. Você está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Eu já distribuí, já é seu. Mas era necessário que nós nos alegrássemos e festejássemos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E como termina o Evangelho? Então, o filho mais velho aceita a argumentação do pai e entra na festa junto com o filho mais novo. Certo? Não. Então o filho mais velho fica revoltado, vai embora e deixa a família lá festejando. Certo? Também não. E a parábola que Jesus deixa é incompleta. Não tem final. E o motivo é muito simples. Nós também somos o irmão mais velho. Nós também somos o filho mais velho. Aqui estamos nós na casa do Pai. Nós também somos chamados a acolher o irmão mais novo quando ele volta do meio dos porcos. Imaginemos um dia estarmos aqui rezando na nossa igreja e de repente lá no fundo, no último banco, escondidinho, entra um irmão. Que todo mundo sabe que ele é um drogado, que ele é um mentiroso, que ele é um safado, que ele rouba dos outros para poder comprar droga. Aí ele entra, senta e todo mundo vê que ele está rezando. Ele não sabe nem o que ele está procurando, mas ele está procurando algo. Os irmãos mais velhos, como vão tratá-lo? Nós podemos muito bem virar para ele e falar, olha, você está desrespeitando essa casa. Você podia ir embora fazendo favor? Todo mundo aqui conhece sua vida. Não vem dar uma de santinho para cima da gente, não. A gente te conhece. Vai lá ficar com seus amigos maconheiros lá, vai? Vai lá ficar com seus amigos lá trombadinha, vai? Eu, irmão mais novo, simplesmente iria embora.
É nosso dever de irmãos mais velhos acolher os mais novos quando eles vierem. Que qualquer pessoa que entre nesta igreja, por pior que esteja a sua alma, que ela encontre uma família que vai alegrar-se pelo seu retorno, que vai fazer festa porque ela voltou para casa e que não vai ter medo de trazer ela para perto do Pai, na mesa que Ele preparou. Que sejamos nós assim. Que nunca nos aconteça de desprezarmos uma pessoa, não importa quem seja. Só que isso não diz respeito só a essa casa, não. Às vezes vai uma pessoa te procurar no seu trabalho, te fazer uma pergunta. Não, mas é porque eu nem vou na missa, sabe? Eu nem estou indo na igreja, mas eu estou rezando lá com o Frei Gilson. E aí ele falou para fazer um negócio lá que eu não entendi. Você pode me explicar? Ô irmão, eu estou ocupado, não estou podendo. Pergunta ali para o fulano, ele te fala. Que não seja o nosso caso. Mas se um irmão mais novo vem, voltando para a casa do Pai, e é através de nós que ele vai chegar, que ele nos encontre. E que ele encontre o Pai em nós. Não um adversário, mas ele encontre o amor e a misericórdia de Deus em qualquer um de nós, seus filhos que estamos aqui na sua casa. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a essa missão. Amém.